boa tarde para todo mundo. Foi uma vitória super importante, porque foi uma vitória difícil. A gente olha assim 3-0 e diz, foi mole. Não foi mole. O Internacional precisou fazer o que a gente sabe fazer, aproveitar a boa fase. Teve 2 pênaltis a seu favor, é verdade, os pênaltis que existiram, né? O terceiro gol do Alan Patrick. Eu não sei se o Alan Patrick merece agora a seleção, não sei, mas ele merecia mais cedo a seleção. O Brasil não tem um armador da qualidade do Alan Patrick. Mas hoje, com a idade que tem, não vai jogar a Copa, eu não sei se seria o momento ideal para ele ir para a seleção brasileira. Sobre o Internacional, está muito bem encaminhada a coisa agora. O Internacional ontem ganhou de um time que tem velocidade, que tem arrojo, um time que vai dar sufoco para cair fora. Forte o time, né, Guilherme? É, um adversário qualificado, bem qualificado. E o Internacional apanhou muito, né? O Internacional ontem apanhou demais. O Internacional parecia ontem um pandeiro em roda de pagode, de tanto que apanhou, né? Nunca vi. Tomou pancada a noite inteira. Olha, os caras batiam, chegavam. Mas o Inter fez o que tinha que fazer, porque está numa fase espetacular. O Inter, se pular do terceiro andar, cai de pé. E cai de pé, tira o pó e vai embora para frente. Uma das virtudes desse Inter, Guerrinha, boa tarde para todo mundo. Ano passado eu cobrava muito que às vezes você via os problemas acontecendo, e no calendário brasileiro os problemas vão acontecer, é assim o Brasil. E aí tinha uma desculpa aqui, outra ali, foi isso, foi aquilo. Eu acho que a grande virtude do Roger é que ele vai resolvendo os problemas. Ele vai resolvendo. Não tem lateral direito, acha o Bruno Gomes. Aí machuca o Bruno Gomes, o Aguirre vai mal, ele confia nele, aí ele não é nota 10, mas ele já está sendo nota 6, já está ajudando, comprometendo menos. Muitas lesões no começo do Campeonato Gaúcho, muitas lesões, chegou a ter 6, 7. Ele teve que escalar o Carboneiro de meia, depois o Borré de meia, sem o Alan Patrick. Mas o Roger, ele vai resolvendo os problemas. E esse aí que o Guerrinha citou foi um que aconteceu no jogo. O jogo começou extremamente físico, o Inter perdendo duelos, dividida. Tu via assim que o Alan Patrick, o Bruno Henrique, até o Fernando, numa rotação um pouco mais baixa, em termos assim de força física, de velocidade. Mas aí o Inter vai resolvendo os problemas. O Roger vai, olha, o Cardona, em vez de jogar por dentro, tá jogando no lado, para não fazer a pressão alta, vamos jogar em cima dele. Então o Inter vai resolvendo problemas, reclama menos e vai resolvendo os seus problemas. Essa é a virtude do Inter. Até explodir de alegria e fazer todo mundo buzinar, Vini Moura, tu sofreste muito ontem. Qual foi o grau de sofrimento do jogo de ontem, até o Inter fazer o primeiro gol e depois acontecer tudo aquilo que o Alan Patrick te proporcionou? Eu acho que vale frisar que ontem aqui no Sala eu achava que seria um jogo mais tranquilo. Fui totalmente surpreendido. Até o Léo falou que não seria tranquilo, o Maurício também, e o César falou que não seria tranquilo. Eu achei que seria mais tranquilo o jogo, me surpreendeu o nível de dificuldade que o Atlético Nacional, passou pro Inter. Mas em contrapartida, eu acho que o Inter já conquistou dentro de campo um direito, assim, pelo menos da nossa parte, por parte da torcida. Não duvidar do Inter, e não duvidar no sentido de entender que esse time ele simplesmente consegue fazer um enfrentamento com qualquer adversário, nível de Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E eu acho que esse é o recado que o Inter passou ontem. E também é assim que se ganha um jogo de Libertadores, O Atlético Nacional aparentemente não é um time qualquer, é um time qualificado, tem bons jogadores, é forte. O Inter teve problemas, sofreu um pouco, mas tu sempre vai sofrer em grandes confrontos. E o grande ponto é o que tu faz com isso. Até estava olhando alguns comentários colombianos e o elogio deles ao Inter era que mesmo durante a dificuldade o Inter continuava sendo perigoso para o Atlético Nacional. O Inter nunca deixou de ser perigoso no jogo, Isso é uma grande virtude do time do Roger e isso fica claro no estádio porque o torcedor não para de comprar o barulho do time. Porque em outros momentos, quando o torcedor fica na bronca, é quando o time fica fazendo aquele U no campo, Vai, passa pra trás, vai pro outro lado. Vai, passa pra trás, vai pro outro lado. O Inter tava toda hora procurando ataque, atacando, tentando encontrar solução, espaço. E o torcedor enxergou isso, enxergou a dificuldade do jogo, enxergou o que o Inter tava fazendo e por isso teve com o time o jogo inteiro. E é assim que tem que ser. E olha,
já discordando do César que ele falou ontem, eu acho que o Inter tem muito a evoluir ainda. César, muito a evoluir. eu sei que ontem tu foste ao cinema, tu foste visto em sala de cinema vendo The Amateur, que no título brasileiro chama-se Operação Vingança. Sim. Tá passando em alguns cinemas de Porto Alegre, que tu fosse visto lá. Tô preparado. Tá preparado pra Operação Vingança, né? Na verdade fui buscar subsídio. É o filme com Ken Nolan e com Gary Spinelli. E acho que foi um bom programa. Mas eu queria também uma opinião tua pelo resultado. O Inter não vai ganhar nenhuma competição mais esse ano. O Inter errou grosseiramente. E isso eu tô vendo no susto dos gremistas. E eu vou colocar por quê. Ganhou cedo demais. O calendário mudou. Não temos nenhuma final em junho. Como em outros tempos, a Copa do Brasil e a Libertadores, o Inter, por exemplo, na última vez que ganhou a Libertadores, há bastante tempo, ainda tinha a decisão em agosto, junho. Depois da Copa. Junho. Agosto, porque foi. Porque mas teve Copa. Nos 2 anos que o Inter porque teve Copa, porque acabava antes. Nos 2 anos que o Inter foi campeão, foi em agosto. Ninguém ganha campeonato em abril. Ninguém ganha campeonato em abril. César quer me convencer que foi ruim o Inter ter vencido. Não, ontem... Aí eu larguei. Eu não tô dizendo que é ruim, eu só tô dizendo que o Inter tá no último furo em abril. Não é o último furo, No César. último furo, uma expressão turfística, mais uma, Guerrinho. No último furo, em abril. Eu vou propor que tu encontre outra forma de diminuir o que o Inter fez ontem. O pênalti não foi também. Quê? Não foi, o primeiro pênalti não foi. E eu tive vamos. certeza disso quando o Diori disse que foi. Qual pênalti não foi, O César? primeiro toca na bola. Tu teve certeza disso? Porque o Diori tá de brincadeira comigo. O cara toca na bola. Que bola, descobriram ontem. Graças a Deus, Mauro Galvão não nasceu nessa época. Mauro Galvão nasceu em outra época. Mas eu acho porque que- todos os carrinhos do Mauro Galvão seriam falsos. Olha só. Mas Todos os carrinhos do Mauro Galvão César, seriam falsos. César, tu Mas tem ele- idade pra ser meu pai e eu vou te respeitar. Não, eu vou- Mas não isso precisa- aqui, não isso precisa aqui me que respeitar. isso que tá abaixo da perna Mas não se chama eu vou- bola, eu vou é dizer- pé. eu vou Eu dizer acho a que ele mesma tocou só um coisa. A pouquinho. mesma Eu acho que ele coisa. tocou, eu vou A dizer que eu mesma dei coisa que o. depoimento ontem, o depoimento do pênalti antes do Diori foi meu. Claro que a gente tava numa posição prejudicada. Tu é na hora do lance. Não, e na Libertadores a gente fica lá em cima, não é ali atrás. Tem mais essa. Mas eu fiquei, depois vendo na TV, eu fiquei com a impressão de que que tu toque na bola existe, mas o toque no jogador me parece antes da bola. É o único comentarista de arbitragem, César Cidade Dias, é o único que tá dizendo que não Se foi tocou pênalti. antes da bola. É o único. O comentarista de arbitragem identificado agora. É a nova posição aqui no Grupo RBS. O comentarista de arbitragem identificado, Eu tenho CCD. problemas. Vocês e esse superdimensionamento, eu não vou falar. É o único palpite que eu dou aqui, porque eu quero dar minha opinião e acabar aqui. Eu não quero discutir arbitragem, porque não tem nenhum jogo no Beira-Rio que não tem interferência da arbitragem. Sabe por que tem Nenhum pênalti? jogo. Sabe por que tem Nenhum pênalti? jogo. Porque o Inter tá atacando. Nenhum jogo. Porque o Inter tá atacando. No último jogo expulsaram um cara e Olha descobriram aqui, depois e de tu que não era vai falta. falar do pobre do time do Grau que foi assaltado na arena? Não foi pênalti. Como não foi Claro que pênalti? não. Como não foi Lance pênalti? de jogo. Daí tu não lembra, né? Lá não, Aí eu tu não lembro de lembra. tudo, eu Aí lembro, tu não lembra. eu lembro. O Juventude, que também foi assaltado, né? Esse Também. modelo de arbitragem vai acabar com o futebol. Não vai acabar com o futebol. Tu tá preocupado hoje- porque foi 2 pênaltis pro Hoje Inter. eles apitam o jogo pela fotografia. Sabe o que- frame. sabe É o que- assim, ó, tu não tem que ensinar o comentarista de arbitragem, ou o árbitro, ou o cara do VAR a ver futebol. Tu tem que ensinar eles a entender de fotografia. Sabe o que é a tua opinião? A tua opinião é desespero. Não é Tu está desesperado. não é. Agora, tu procurar na arbitragem algum coisa- motivo pro jogo Se de tivesse ontem uma decisão, é loucura, se César. se tivesse uma decisão domingo, eu estaria desesperado, porque o Ontem Inter não vive foi- um grande momento. Ontem não foi um pênalti do VAR, né? Os 2 pênaltis o árbitro marcou e o VAR apenas depois ele... Zé, foi muito pênalti. A Foi questão muito Vai pênalti. interfere na sendo expulsão, ou não só na pênalti. expulsão, que aí troca o cartão. O sendo ou não pênalti, e é possível discutir a questão da expulsão, acho que os pênaltis não, mas a expulsão eu discutiria. Mas enfim, Mas o só ponto quero deixar claro, é que sobre discutir ou não discutir, hoje o Vaguinha disse isso e agora o Vini disse, gente, é uma opinião que eu tenho. Eu tô discordando da tua opinião. Mas eu respeito tu discordar, assim como o Diogo tem essa opinião, assim como o Léo agora Não, não falou a dei. dele. Mas eu posso achar. Entendeu? Assim, Agora a minha, por eu mas ser é- gremista, não Não, vai. mas é A que- tua, por ser colorado, vai. não, mas é que não é eu que tô dizendo.
comentarista de arbitragem, especialista em arbitragem falou que foi pênalti. Só o César Cidade Dias, que é gremista e que tá desesperado com o momento do Inter, tá dizendo que não foi pênalti. Qual é o nome que se dá à minha opinião? Desespero. Tu acha que é desespero? Eu acho que é desespero, porque não faz nenhum sentido, César. Tu pontuar a arbitragem no jogo de ontem. Se é contra o Grêmio aqueles lances, hoje tu ia estar sapateando aqui em cima da mesa. Esses dias, uma entrevista aqui neste mesmo microfone, sobre com o Marcelo Reck, o Atualidades ali, a Andressa, Sim, entrevistaram Andressa. O Marcelo Reck, que é uma das principais cabeças que nós Presidente da temos. Associação Nacional de Jornais. Tá, uma grande figura, o Diogo trabalhou com ele. Eu não tive a oportunidade nem de conhecer. Pelas tantas, ele falando de direito de expressão, ele faz a seguinte frase: isso não está necessariamente vinculado ao que a gente diz, e sim à força que a gente faz para ouvir. E quando tu diz que a minha opinião é desespero, ou a minha opinião é clubista, ou a minha opinião é menor, tu simplesmente está desprezando de forma preconceituosa a minha opinião. Ah, mas assim, César, com todo o respeito que tu falou... Eu nunca desprezei a tua opinião, mas pelo contrário. eu não tô desprezando. Assim, ó, eu tenho uma opinião em cima da tua opinião. E é a minha interpretação. E assim, a minha interpretação... eu estou desesperado. A minha interpretação em cima do que tu disse é isso. Que eu estou desesperado. Porque não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum bem sentido. No contraponto, e eu vou respeitar que a tua opinião sobre a minha é que eu estou desesperado. Já diria